Muitas vezes na caminhada cristã, o que nós precisamos é trocar as lentes com que nós enxergamos as coisas. É olhar pela fé, é um olhar de fé sobre as circunstâncias da vida que vai fazer toda a diferença. Esse é o tema de hoje, nosso devocional. Bom dia, você que me recebe aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Que Jesus te abençoe demais. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. E quero pedir a você três coisinhas, né? Curte, comenta e compartilha esse vídeo aí logo, tá? Envia para geral aí. Se você é novo aqui, então inscreva-se aqui, que ajude a impulsionar esse canal ainda mais, chegar muito mais além, tá? Espero que você seja muito abençoada com essa mensagem de hoje, muito edificado, e que Jesus possa falar profundamente ao seu coração. Números capítulo 13, verso 33 diz: Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse texto aqui, deixa eu colocar por dentro do contexto aqui, se me permite. Moisés está enviando 12 espias para poder dar uma olhada, uma sondada na próxima terra que eles vão conquistar. Vocês sabem que Deus não deu para eles todas as terras de vez. Deus fez com que eles fossem avançando, progredindo de pouco a pouco em cada terra. E nesse momento aqui, antes deles tomarem posse, Moisés manda espiões para poder vir trazer um relatório, possivelmente também trazer provas de como é a terra. E eles vão lá, os 12 príncipes, os cabeças de cada tribo, e eles voltam trazendo um relatório e as provas, cachos de uvas que 2 homens têm que carregar, coisas maravilhosas que tem na terra, e eles voltam maravilhados. Mas quando eles vão dar o relatório diante do povo, eles dizem tudo muito bom, tudo muito lindo lá, porém nós vimos ali os descendentes de Anak, porém nós vimos ali gigantes e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E eles então desencorajam o povo a tal maneira que o povo quer apedrejar Moisés e Arão. Só que 2 homens ficam ao lado deles, que é Josué e Caleb. Eu vou falar no vídeo de amanhã um pouco mais sobre eles. E eles então ficam do lado falando: epa, se Deus estiver conosco, nós vamos conquistar aquela terra, ainda que eles sejam gigantes, ainda que eles tenham um poder bélico maior, nós vamos porque o Senhor está conosco. Mas aí você sabe que eles não vence, né? A maioria vence e é terrível porque depois eles querem ir para a guerra, Deus não está com eles, eles morrem porque foram para a guerra sem estar com a presença de Deus. Mas o que nós podemos observar nesse texto aqui como um olhar de fé para as circunstâncias? Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês aqui, pelo menos 3 coisas. A primeira delas é que nós nunca podemos esquecer quem nós somos. Eles não eram gafanhotos, eles eram príncipes, eles eram o melhor de cada tribo, eles eram o cabeça de cada tribo. E eles estavam, naquele momento, se enxergando de uma forma que eles não eram. A verdade é que eles eram os melhores, os mais hábeis, e eles estavam ali porque eles eram os principais das tribos. E este olhar de fé faltava para eles quando eles se depararam diante de uma situação completamente adversa. Quando Deus chama Gideão, Deus vai lá buscar Gideão e ele está escondido em um tanque de prensar uvas e o anjo aparece para ele dizendo: homem corajoso, mas ele estava escondido. É porque Deus não nos vê como nós vemos, Deus vê como a palavra dele já diz que nós somos, e nós já somos em Cristo mais que vencedores. Nós já temos a mente de Cristo. O Senhor é aquele que saiu vencendo para vencer. Nós já somos tudo isso que a Bíblia diz que nós somos, e muitas vezes as situações adversas fazem com que nós nos enxerguemos da maneira errada, faz com que nós possamos nos ver como gafanhotos e não como príncipes, faz com que nós nos vemos como pequenos e não como aqueles que Deus selecionou, Deus chamou para uma obra e capacita para essa obra. E esses homens estavam acuados porque o olhar deles não era um olhar de fé, era um olhar completamente circunstancial, era um olhar completamente momentâneo. E essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Não deixe que a circunstância ou o momento defina quem você é.
O momento mostrou para eles que eles eram gafanhotos, embora não sendo aquilo. Muitas vezes nós enfrentamos situações tão difíceis em nossa vida que o momento faz com que nós sejamos completamente contrário do que Deus diz que nós somos. O momento pode fazer com que você olhe para você e perca as melhores oportunidades de Deus para a sua vida. Eu gosto de olhar a história de Davi e Saul. Eram dois homens enfrentando o mesmo problema, o mesmo gigante de nome chamado Golias. A grande questão é que um decide correr e o outro decide enfrentar. O gigante que derrubou um exaltou o outro. A derrocada de um foi a promoção do outro. O que estava errado ali? Eram as lentes com que Saul estava olhando para o gigante. Saul olhou para aquele gigante dizendo, é o meu fim. Davi olhou para o mesmo gigante e disse, é a minha promoção, é o meu começo aqui, vou fazer meu nome agora. E na vida da gente, nós não podemos deixar que o momento nos amedronte, que o momento nos faça esquecer de quem Deus é em nossa vida. Os discípulos estavam no mar e o mar estava revolto, todos olham para Jesus vindo caminhando, se assustam e falam, é um fantasma. A pressão do momento fez com que eles enxergassem Jesus como um fantasma. Somente um homem, após ouvir que era Jesus, decide sair ao mar e pôde viver o que nenhum dos outros puderam viver. Ele pôde andar sobre as águas e pôde viver as coisas mais extraordinárias de Deus para a vida dele. Não perca as grandes oportunidades de Deus, porque o seu olhar carnal está fazendo você se enxergar como um gafanhoto e não como um príncipe. Não deixe com que a pressão do momento faça com que você perca as melhores oportunidades de Deus para a sua vida. Não deixe que o gigante que derrubou outros derrube você também. Faça com que esse gigante seja a sua promoção e não a sua derrocada, não o seu fim. Aonde todos os outros falharam, esse pode ser o seu começo, esse pode ser o seu momento de triunfar, esse pode ser o seu momento de dar a volta por cima, simplesmente porque você não se enxerga, o seu olhar de fé não faz com que você enxergue o gigante como a sua derrocada, mas como a sua promoção, como alguém que vai dizer, eu não sou gafanhoto, eu sou príncipe, eu sou dos 12, escolhido, melhor por Moisés, para poder espiar essa terra. Eu vou viver algo novo, eu vou viver algo melhor, eu vou viver algo impressionante em Deus. E aqui nós chegamos à nossa terceira parte que eu queria falar com você, onde sempre quando Deus nos mostra uma visão, Deus nos dá provas concretas. Deus vai mostrando, revelando para nós ao longo do caminho. Eles trouxeram cachos de uvas que 2 homens não poderiam carregar. Era impressionante as provas com que Deus deu. Está vendo que é algo muito maior que eu tenho para vocês, mas eles não conseguiam porque o medo estava tomando conta do coração deles. A voz do medo gritava para eles. Eu postei uma mensagem recente aqui no YouTube falando exatamente sobre isso, sobre essa voz do medo, que ela grita em nosso coração e nos faz perder bênçãos extraordinárias de Deus. Muitas vezes nós deixamos de viver as coisas impressionantes de Deus em nossa vida, simplesmente porque elas não estão na embalagem que nós gostaríamos. Aqueles homens tiveram provas extraordinárias de que aquela terra era boa, mas eles se assustaram porque eles viram um fator, que era os gigantes naquela terra. Quantas vezes, se você olhar para a sua vida, você deixou de viver coisas maravilhosas porque você viu gigantes ao invés de ver as provas que Deus deu para você, os sinais que Deus deu para você, as amostras que Deus deu para você. Observe que quem tem um olhar de fé, como Elias, ele consegue ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, um sinal de Deus de que chuva torrencial virá sobre aquele lugar. Então, não é a pequena nuvem, não são os cachos de uvas, mas é a visão que você está tendo, a visão de Deus sobre aquela situação que vai fazer toda a diferença. A pequena nuvem para outra pessoa poderia ser um sinal qualquer, mas
Para um homem cheio de fé, com a visão de Deus, ele viu de fato a mão de Deus, ele viu de fato um sinal de Deus. Caleb e Josué, homens cheios de fé, viram que aqueles cachos de uva era a prova que Deus estava dando para eles, que aquela terra seria deles. Nós podemos conquistar, porque Deus é conosco. Se Deus estiver conosco, nós vamos derrotar eles, nós vamos esmagar, eles serão como pães em nossas mãos, que nós vamos triturar eles. Confie no olhar de fé, confie no olhar que Deus está dando, a visão de Deus para você. Olhe pelos olhos da fé e não pelos olhos carnais, não pelos olhos naturais. E só assim você vai poder ver o que Deus está enxergando para a sua vida. Você vai poder ver as coisas mais maravilhosas de Deus pela ótica e a perspectiva de Deus, não pela sua humana, carnal e circunstancial. Quero pedir para você, se esse vídeo fez sentido, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui embaixo tem um link no WhatsApp, entra aí no grupo lá, que tem cortes de vídeo, tem coisas lá bem legais, tá? Que Jesus te abençoe e não perca, estou deixando aqui a mensagem para você poder assistir, que complementa essa mensagem aqui também, tira um tempo para você poder ouvir, ser muito abençoado, ser muito edificado, não caia, não ceda à voz do medo. Jesus te abençoe, fique na paz, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Abraço, gente boa!